Olá, bem-vindo ao Câmera Aberta. A doação é um ato de amor e faz bem para quem doa e quem recebe. Um estudo realizado pela Faculdade de Medicina da UFMG comprova que doar leite materno é benéfico para a saúde das mães e dos bebês. A questão da pesquisa em aleitamento materno em Belo Horizonte, ela está um pouco incipiente ainda, mas assim, o Odete Valadares colabora muito com essa questão das pesquisas, tanto que lá é o campo de pesquisa nosso, é um campo bem fértil de pesquisa, mas aqui no Hospital das Clínicas, a nossa linha de pesquisa da pós-graduação, ele também tem aleitamento materno. Nós temos aqui uma infraestrutura instalada há quase mais de 10 anos e que ainda funciona como posto de coleta. Mas assim, nossa esperança é que esse ano a gente consiga inaugurar o nosso banco de leite, que vai ser de extrema utilidade para a cidade de Belo Horizonte. A pesquisa começou mesmo pela necessidade de avaliar essa questão da doação de leite humano e por valorizar também a mulher, porque muitas vezes só a criança que ela é evidenciada em todos os projetos, né? Então a gente queria ver essa saúde da mulher, essa questão da relação do estado nutricional dela e o estado geral de saúde. A gente chegou à conclusão que as mulheres adultas elas doam mais quando comparadas às adolescentes, as não anêmicas também doam mais pelo melhor perfil de saúde da mulher e aquelas que permaneceram por mais tempo com seus bebês internados por gestação de prematuridade ou outras intercorrências, elas doaram mais também. E isso implica que essa doação ela foi maior pelo acesso à informação, pelos profissionais conseguirem contemplar essa mulher com mais, chamá-la mais vezes para doar, então tinha um intervalo mais curto de doação, então a gente acredita que seja esse o motivo. A doação, além de contemplar a criança que não pode, por algum motivo de saúde, receber o leite da própria mãe, ou por alguma questão de medicamentosa que a mãe esteja passando, essa doação é muito importante porque ela vai atender essas crianças que não podem. E ela também incentiva essa mulher a prolongar o período de amamentação dela, porque quanto mais você doa, mais leite você produz. Então é um benefício mútuo, tanto para a criança que não pode, para aquela que pode, que vai receber leite por mais tempo, e um benefício também para a saúde da mulher. Primeiro que estimula, né? E outra que assim, se eu via que era necessário para os outros também que não tinham, né? E no caso dela ainda me motivou mais porque ela é o meu primeiro filho prematuro. Então assim, cada vez que eu ia tirar o leite ali, que eu olhava, no princípio era 2, 3 gotinhas, mas era ouro, valia ouro. Então a partir do momento que eu consegui tirar mais para ela mesma e eu vi que dava o suficiente para poder doar, aí eu me motivei e falei, não, vou doar. A mulher ela acredita que o seu leite não sustenta. A gente observou que tem muita interferência da família, por acreditar que a criança precisa de complemento alimentar, de água, de chá, isso não, a gente já provou que isso é evidenciado, que não precisa até os 6 meses de vida, é só mesmo o leite materno, inclusive em relação à água, o leite ele contempla isso. E isso a gente observou que essa mulher, quando ela não tem essa informação, ela não tem o apoio, ela se sente enfraquecida para só o leite ser suficiente. E o profissional, quando ele mostra para ela que ela é capaz, que ela consegue alimentar a sua criança da melhor maneira possível, ela tem mais segurança e por isso ela consegue amamentar de uma forma mais plena, assim, digamos. Alô, carecas de plantão! Pesquisadores da UFMG desenvolveram um produto para o tratamento da calvície. O cosmético, que está prestes a chegar às prateleiras de todo o Brasil, não é agressivo ao corpo humano e também pode ajudar no pós-tratamento de quimioterapia. A ideia do produto, ele veio do medicamento, melhor dizendo, do produto cosmético, que aumenta a circulação no couro cabeludo, certo? E facilita o crescimento do cabelo com isso. E associado a isso, veio a ideia de se criar esse produto em especial pelo acesso a formas de administração tópica, né, usando nanotecnologia, para que esse princípio ativo atinja o folículo piloso, que é onde começa o crescimento do cabelo, e com isso estimule o crescimento do cabelo.
Existem algumas diferenças dos produtos que já existem para esse. Uma delas é são os efeitos colaterais que são observados com os outros, por exemplo, disfunção erétil ou irritação local. Então, essa é uma diferença. A outra é o mecanismo de ação, né? Quer dizer, como isso é baseado numa substância que é produzida no próprio corpo, é diferente dos outros que são substâncias estranhas ao organismo. Isso já dá uma diferença boa na forma de agir do produto. O caso da quimioterapia, que é uma outra aplicação para o produto, ela foi inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos com administração subcutânea, que a gente fala do peptídeo, ou seja, embaixo da pele, a injeçãozinha, mas o nosso produto age topicamente, é um diferencial, e tem a mesma propriedade de fazer crescer o cabelo, ou seja, acelera a recuperação do crescimento, né, do cabelo. Tem um efeito estético aí de benefício para os pacientes, né? O lançamento dele deve acontecer no segundo semestre desse ano, por uma empresa de cosméticos, né, que vai produzir e comercializar o produto. Nós fizemos uma transferência da tecnologia para essa empresa e eles vão iniciar com esse produto e depois entrar no mercado com outros produtos com propriedades semelhantes, com outras aplicações, especialmente para mulheres, né? Seja em casa, no escritório ou consertando um carro, lugar de mulher é onde ela quiser. É com essa temática que a consultora automobilística Bárbara Brier aborda numa oficina para mulheres as noções básicas de mecânica. A mecânica é um assunto ainda pouco cultural, né, para elas, para o universo feminino, e as mulheres estão mais independentes, elas estão dirigindo mais, elas estão entrando mais na oficina do que os homens. Então as mulheres estão dirigindo mais, elas precisam se sentir seguras e independentes. Então o objetivo da palestra é que elas possam, né, tirar o proveito disso quando for negociar com o mecânico, né, quando for argumentar quanto à manutenção do seu carro. É um assunto que todas as mulheres podem aprender e se elas quiserem, elas podem fazer. Não precisa sempre ter que depender de uma outra pessoa para estar fazendo a gestão, a manutenção do seu carro. É de extrema importância, além do conhecimento, geralmente a mulher ela é muito enganada porque ela não procura conhecer. Então, participando, você tendo esse conhecimento, você tem condição de argumentar, né, tendo o conhecimento do que realmente acontece e não ser passado para trás. As mulheres estão tendo mais autonomia e a gente, para manter uma direção segura, é importante conhecer o que você está dirigindo, né? A minha expectativa é que elas comecem agora a ler mais um pouquinho o manual de uso e manutenção, que elas já comecem a argumentar com o mecânico, que elas não se sintam mais enganadas, né? Que elas possam argumentar e falar, não é isso, eu sei como é que é, eu pesquiso, eu estudo sobre o assunto. A UFMG recebeu no último mês cerca de 90 intercambistas de 16 países. Eles participaram da Semana de Orientação do Estudante Internacional e contaram pra gente as primeiras impressões do nosso país. Mi nombre es Milena Puccinelli. Hi, I'm Martin Jarazina. Sustif. La gente es muy simpática, muy amable, muy predispuesta a ayudar, a repetirte las cosas cuando uno no entiende. I felt very welcomed
by the people here in supermarkets or the bank, at a block party for Carnival. Everybody was curious to talk to me and hear about where I'm from and suggest something to do in Brazil. Ce qu'ils appellent, les Brésiliens ils appellent a comida, les pancakes de queijo. J'ai beaucoup apprécié cela et j'ai aussi aimé leur façon de faire dans leur restaurant appelé le bandejão et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup plu. Quand tu vois des gens et c'était très bien organisé. I love lanches. It's really amazing to have this idea of just small snacks being a part of your cuisine. Coxinhas and pão de queijo. I'm gonna really have to try and recreate when I get back to the United States. A mí me gusta mucho más la comida dulce, lo que más me gusta es el brigadeiro. Étant au Cameroun, j'ai su beaucoup de choses à propos du Brésil. J'ai su c'est une ville un peu c'est une ville touristique. On retrouve des plages, on retrouve des beaux-arts, comme la plage de Copacabana à Rio, à Baias aussi à Salvador. On retrouve des très grandes plages et Miss Bikini. Es algo bastante particular en realidad, creo que tiene que ver con Belo Horizonte y es que la gente maneja muy rápido, tiene muchas subidas y bajadas y sobre todo en las bajadas la gente maneja muy rápido y varias veces ya me estuvieron por atropellar. Leur façon de s'habiller, bon je n'étais pas habitué à ce genre d'habillement, tu vois des gens avec des courts pantalons, c'est pas que c'est mauvais mais c'est un peu nouveau pour moi, mais je m'adapte, c'est pas mauvais mais c'est nouveau pour moi. A lot of mineres, sort of the ways of shortening words, saying se instead of você, mashing words together. De você is doce, proce for pra você. Obrigado dicen los hombres y obrigada las mujeres y yo siempre decía obrigado a todo el mundo y me dijeron como no hagas más eso, nosa, guay, como más o menos utilizarlas en el contexto apropiado. La que más me gusta es train, porque podés, cuando no te acordás una palabra, decís train y todo el mundo te entiende. Propiamente, nosotros decimos propiamente, entonces agregarle esa R, esa propiamente, es bastante complicado. Because I'm here as a student, I very often need to say the word especialização. If I'm not thinking through it, I get tripped up, and so I've been practicing that word a lot, especialização. Je sais vraiment pas quoi dire à propos de cette parole difficile parce que je trouve tout tranquille. Une fois que c'est entré, c'est entré. Donc je sais pas comment dire les paroles difficiles. Mais au fur et à mesure qu'on découvre, on s'y habitue avec. Donc je peux pas vraiment dire que j'ai une parole qui est difficile pour moi. Y después cómo ustedes pronuncian la primera R, como por ejemplo hey, para nosotros es muy difícil porque nosotros pronunciamos la R muy marcada. Há 2 anos, o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG vem auxiliando alunos portadores de deficiência a terem um aprendizado mais transparente e uma participação maior na universidade. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre as ações realizadas pelo Núcleo. O NAI é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UFMG. Ele foi criado em fevereiro de 2015 com o objetivo de propor e executar ações voltadas para a acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência no âmbito da UFMG. Então nós atendemos tanto os alunos de graduação e pós-graduação com algum tipo de deficiência, como também servidores que também têm alguma deficiência. Assim que eu cheguei aqui no UFMG, lá no departamento de Física da UISEX, eu falei que eu gostaria de estudar aqui, que eu tinha um desejo, tinha um sonho, meus propósitos. Eles me falaram que tinha o NAI. Marcando uma reunião com o NAI, conhecendo o NAI por dentro, eu vi que era possível estudar aqui, porque tinha um
grupo de pessoas pensando na inclusão de pessoas com deficiência visual. Logo eu fiquei bem entusiasmado, né, com a notícia, com a esperança, né, de ter materiais acessíveis, e fui procurar saber mais um pouco o que era o NAI e o que eles ofereciam. É uma grande ajuda, porque era a minha maior preocupação quando eu fosse para a faculdade, era como que eu ia fazer, se eu não ia ter nenhum tipo de auxílio, diferente da escola, que eu tinha todo o auxílio possível. E o NAI, ele faz essa função tanto do contato com o professor, que eles mandam um e-mail, eles sabem quais professores eu vou ter naquele semestre, eles se dispõem a ampliar a prova, no caso especificamente o CADIV. Eles ampliam qualquer livro que eu precisar, eles ampliam ou escaneiam da forma que eu achar melhor. Todas as minhas listas de exercício, se eu precisar, é só ir lá que eles sempre estão dispostos a ajudar. A gente também auxilia alunos que precisam de uma organização da rotina, uma adaptação do seu currículo, uma flexibilização de matrícula em determinadas disciplinas. Além disso, uma monitoria mais específica. Então, nossa atuação é uma atuação muito diversificada. Eu tenho o livro em áudio, todas as figuras em relevo, e desse modo eu consigo estudar naturalmente, como se eu estivesse enxergando o livro. É importante porque permite que as pessoas pensem que elas vão ser acolhidas naquela universidade, porque muitas vezes, se você acha que você não vai ter nenhum tipo de estrutura, você até desiste. É um fator. E se você vê que tem um espaço pensado para poder te auxiliar, é muito mais gratificante para você estar lá todo dia. Para mais informações, entre em contato com o NAI pelo e-mail nai@ufmg.br ou pelo telefone 31 3409 3927. Delimitado e preconceituoso. O campo das ciências exatas já foi um cenário bem masculino. Mas, apesar disso, a professora do Departamento de Matemática da UFMG, Viviane Ribeiro, nunca desistiu do sonho de ensinar. Desde muito nova, eu sempre quis ser professora de matemática. Então, eu vim com esse objetivo para a universidade. Eu tinha muito forte essa vontade de dar um retorno para a sociedade daquilo que eu tinha aprendido aqui, né? Acho que estava sendo formada com recurso público, eu queria dar um retorno também no ensino público. Em geral, né, o meio das ciências é um meio que, às vezes, nem sempre a proporção de mulheres e homens é a mesma, né? Em geral, não é isso que acontece. E na matemática, isso é ainda mais forte, né, em ciências, digamos que, mais exatas, né? E isso, por si só, já funciona como um estímulo ou desestímulo. Então, muitas vezes as mulheres, muitas delas têm talento para matemática, para ciências exatas, mas por uma série de razões que começam lá na infância, eu diria, já acabam optando por outras áreas, né? E a matemática, as ciências como um todo, precisa da presença das mulheres, né? Elas fazem diferença nesse ambiente também. Tem todo um fator cultural, que diz que, em geral, as pessoas pensam que isso é uma, digamos assim, né, uma área que, sei lá, os homens, de algum modo, se dão melhor, ou têm mais capacidade, o que não é verdade. Todos nós sabemos que, na verdade, todos têm capacidade, cada um tem, às vezes tem uma afinidade maior numa área, mas isso acho que não é definido a partir do sexo, se você é um homem ou se você é uma mulher. Então, acho que a longo prazo, esse cenário tende a mudar, né? Eu não sei se para uma igualdade, mas eu acho que é necessário, sim, as mulheres veem isso como algo natural, né? E não como uma exceção, você ser
uma mulher cientista. Isso não pode ser visto como uma exceção, isso tem que ser visto como algo natural, uma possibilidade real para todas as mulheres que gostam de matemática, que gostam de ciência, que querem se dedicar a ela. Quebrar paradigmas e sair do habitual. Para ser um super-herói, não é preciso vestir um par de calças e ser um personagem masculino, nem mesmo mostrar o corpo quando se é mulher. É o que a Lady Comics prova ao criar histórias em quadrinhos com personagens femininos, sem a necessidade de hipersexualizar os contos. O quadrinho, pensando na personagem feminina, a personagem feminina ela vinha dentro de uma configuração do contexto ali familiar, né? Ela era uma mãe, ou era filha, né? Ou era vilã. Nesse decorrer do tempo, as personagens femininas começaram a mudar um pouco de configuração, até o surgimento, por exemplo, da Mulher Maravilha, que é uma das personagens protagonistas mais centrais, assim, que tem um reconhecimento maior pela personagem mesmo, pelo potencial que ela era a heroína, né? Então não era a personagem que era salva. Então, das tiras de família, daquela menina que cuidava, que era mãe ou que era esposa, começou a ter heroínas. E das heroínas começaram a ter outros personagens. Então, se no super-herói na época ali tinha uma heroína que, né, no mundo de fantasia, também tinha algumas personagens que traziam outro contexto, como a questão do voto, a questão da liberdade sexual. E muitas quadrinistas falavam também das suas próprias vivências. Então, eram personagens mais, digamos, reais. Eu acho que com as ondas dos feminismos, que a gente está na terceira agora, eu acho que a partir de 2010, 2012, por aí, a gente começou a ver uma onda muito mais forte dentro também dos quadrinhos. Quanto maior a diversidade de produtores, não só de mulheres, mas de LGBTs, de, enfim, N etnias, a gente tem variações de pessoas no mundo, vai dar novas representações que estão faltando, sabe? Essa questão da mulher começar a contar a sua própria história começa a trazer uma visibilidade para as mulheres, né? Porque até então, se as mulheres não contam suas histórias, acabam que parece que elas não existem, né? Então, se você começa a produzir, contar que, olha, Pagu fazia um quadrinho, começa a ver que havia uma quadrinista ali na década de 60 produzindo quadrinhos no Brasil que ninguém sabia. Se a gente começa a mostrar isso, as outras meninas se sentem menos intimidadas e sentem um ambiente mais acolhedor, mais seguro, e até elas começam a imaginar que aquele ambiente é também para ela. Como a gente viu hoje, elas estão em toda parte, ensinando matemática, sendo representada nos quadrinhos e disputando medalhas no esporte. Mas mesmo assim, a discriminação que as mulheres sofrem ainda é muito alta. É justamente para discutir esse tema que a Escola de Educação Física da UFMG convidou a jornalista esportiva Luciane Castro e as atletas Joana Maranhão e Natália Scalabrini. A gente trazer esse papo aqui para a UFMG é muito importante, porque de repente a gente começa a plantar uma sementinha de a gente não precisa só praticar esporte, a gente pode, porque às vezes a pessoa não tem nem aptidão, ela gosta, mas ela pode desenvolver o talento dela em áreas correlatas. Então é de suma importância, a gente tem que acender essa chaminha no pessoal para, assim, temos outras atividades esportivas além da prática, né? Estudar mais, desenvolver pesquisas, teses. A universidade fomentar as ligas esportivas com campeonatos e com palestras, por exemplo, a palestra de hoje sobre a mulher no esporte, é muito importante, porque a gente pode conversar com o público, explicar para eles as dificuldades que existem,
e explicar para eles o quanto é importante o apoio e o incentivo para o crescimento do esporte, principalmente do esporte feminino, que ainda caminha já, mas caminha atrás do masculino ainda, em alguns quesitos. Acho que as dificuldades que eu enfrentei dentro da minha modalidade por ser mulher era muito mais quando eu me inseri na seleção, 14 anos de idade, muito por ser muito jovem, por ser do Nordeste, e existia muito aquela coisa do treino como um homem, né? E eu ficava com aquilo muito na minha cabeça de usar os homens como referência, né? De não falar ou quando estava sendo uma cólica menstrual ou quando tinha vontade de chorar, porque teoricamente isso era sinal de fraqueza. E aí eu construí, né, uma forma de treinar muito forte, mas eu percebi que não tinha nada de treinar como homem, era treinar como Joana. Acho que o futsal feminino é um esporte que nós atletas enfrentamos algumas dificuldades, o preconceito está aí, ele existe sim, e a gente lidar com ele no dia a dia, mas eu, de certa forma, já passo por cima, ignoro. O ambiente do esporte ele ainda é machista, mas eu só passei a perceber isso quando eu comecei a ver o quanto que eu era machista, o quanto que eu nasci, né, dentro de uma sociedade heteronormativa, machista, e que isso tudo estava muito incutido muito dentro de mim o tempo inteiro. Competição com outras mulheres, julgando o corpo de outras mulheres, e, enfim, tantas atitudes que eu olho para trás e falo assim, meu Deus, que aquilo era normal para mim, era normal pensar assim. E o Câmera Aberta de hoje vai ficando por aqui. A gente se vê em breve. Até lá!